Muito bem, eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração, mas antes de trazer essa palavra, eu quero reforçar mais uma vez, a nossa conferência está chegando, é isso aí, dia 16 agora de agosto, falta pouco tempo aí para chegar a nossa conferência, estamos preparando com muito amor, com muito carinho, e é só para mulheres, tá? Então se você quiser estar com a gente, vai ser um momento muito importante, tá? Um momento onde o Senhor, eu não tenho dúvida que Ele vai transbordar a sua presença, a sua graça sobre as nossas vidas. E se você quiser saber mais, aqui nos nossos comentários, aqui no chat aqui da transmissão aqui do Facebook, já deixei o link aqui fixado, tá fixado aqui o link, só você clicar depois, tá todo especificado ali, não quero ser redundante, que eu já falei bastante sobre isso hoje, mas clicou no link, para você que está chegando agora, clicou no link ali no nosso site, está todo especificado, tem o nosso contato também, para você tirar as dúvidas aí, em o nome do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Então vamos lá então, eu quero ler aqui um texto, que está no livro do profeta Isaías, presta bem atenção porque Deus vai falar com você agora, capítulo de número 41 e verso de número 13, que diz assim: pois eu sou o Senhor, que te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Esse tema aqui ele é muito poderoso. E para você que está aí do outro lado, quem sabe você está passando por uma situação bastante delicada e você está se sentindo sem a direção, essa palavra ela vai para você. Em primeiro lugar, porque quando Deus diz assim, eu sou o Senhor, isso aqui ele fala da identidade de Deus. Eu sou o Senhor. Então não existe outro Senhor. Existe só um. Não existe outro Deus. Existe só um Deus. Aí ele fala, o seu Deus, olha só, que o segura pela tua mão direita, ele diz, não temas porque eu te ajudarei. Quando ele diz, eu sou o seu Deus, eu sou o Senhor, e eu sou o seu Deus, é óbvio que hoje tem muitas pessoas que o Deus dele é diferente. O coração dele está em outras coisas. O coração dele está no dinheiro, na lascívia, na prostituição e muitas outras coisas. E como que nós entendemos isso? Quem é o seu Deus? É aquilo que te governa. Quem é que te governa? Quem é que governa o seu coração? Quem é que governa a sua alma? Quem é que está em primeiro lugar na sua vida? Quem é que está acima de todas as coisas para você? Você sabia que tem muitas pessoas dentro de um relacionamento que ele idolatra mais o parceiro dele do que a Deus? Você sabia que tem muitas pessoas que ele idolatra mais o que ele tem, e isso está acima até do Deus que ele serve? Tem pessoas que, infelizmente, o Deus dele é o dinheiro. O coração dele está tão preso nas coisas dessa terra, que se Deus hoje fazer com ele o que fez com Abraão, ele nega Jesus. Lembra de Abraão? Pediu o que para Abraão? Pediu tudo, aquilo que para ele tudo era... Pediu Isaac. Isaac para ele era tudo de mais precioso. Ele é o filho da promessa. É aquele filho que ele esperou demais para ter. Aí o Senhor pede para ele o seu filho. Só que Abraão traz uma resposta para Deus, e a resposta foi poderosa. O meu filho não está acima do amor que eu tenho pelo Senhor.
O que nós entendemos com esse texto é que nós não podemos ter o nosso coração dividido. Aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Tem muitas pessoas que hoje, se ele tem uma perca financeira, se ele começa a ser prejudicado financeiramente, a fé dele é abalada. A vida, o relacionamento com Deus, o relacionamento dele com Deus é abalado. Por quê? Porque tem muitas pessoas que entram num conflito muito forte de identidade e dizem assim, por que é que Deus deixou tudo isso acontecer comigo? Como se Deus fosse o culpado. E há muitas pessoas que saem da presença de Deus, saem da igreja. Por quê? Aonde estava o coração dele? Há muitas pessoas que quando o líder, ele cai, adultera e etc, etc. E ontem eu dizia isso na minha live, porque foi dito algo nos comentários, né? E eu disse justamente isso, nós não podemos sentar na cadeira de juiz. Isso aqui é perigoso, irmãos, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. E a Bíblia é bem clara em dizer assim, olha, quem está em pé, cuidado para não cair. Então, eu não posso olhar para uma pessoa que adulterou, que caiu, um líder que outrora foi bênção na vida de muita gente. Em algum momento da sua vida ele se perdeu, se corrompeu, caiu. E agora fica nessa cadeira de juiz apontando, amaldiçoando ele. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que orar por esse coração. Eu tenho que orar porque por trás daquele líder existem filhos. Tem famílias. Ah, mas ele não pensou nisso quando ele caiu. Com certeza. Por quê? Porque ele estava cego. Estava com os olhos vendados. Agora, o grande problema hoje, meus irmãos, que a gente vê pessoas que tem um problema, cai e tal, ele tenta se levantar pedindo perdão à igreja. E eu vejo assim a igreja pisando na cabeça dessas pessoas. Eu não estou falando dessas pessoas, irmãos, que erra, que peca e quer dar um de certo, quer costurar o seu pecado. Eu não estou falando desses que querem costurar os seus pecados, tá? Eu estou falando daquelas pessoas que têm o seu problema espiritual, cai e depois vem e pede perdão à igreja, tenta se levantar, só que tem sempre aquele que está ali pesando na cabeça dele. E eu acho muito interessante quando as pessoas trazem aquela prostituta para que Jesus ele faça o julgamento. Jesus está escrevendo assim e as pessoas dizem, impulsiona, tenta manipular Jesus para julgar aquela mulher. E ele fala assim, olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E por que Jesus disse isso? Porque as pessoas acham que o pecado do adultério, da prostituição, da pornografia é maior do que o pecado de mentir, falar mal da vida dos outros, se reunir em roda de chimarrão, de café e etc, e falar mal da vida dos outros. Tem pessoas que acham que isso é um pecadinho, que não é pecado, que não sei o que, não sei o que. Escuta, é tudo a mesma coisa. Comprar e não pagar, dar calote na vida dos outros, tá? Fazer de conta que você não deve. Quando você encontra a pessoa que você deve, vira as costas e vai embora, é a mesma coisa de alguém que adultera, de alguém que usa drogas, é a mesma coisa. É a mesma coisa. É isso que Jesus está dizendo aqui. É tudo a mesma coisa. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Jesus está dizendo que você acha que o que ela fez é diferente do que vocês fazem? Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. De verdade, eu acho que nós... Não sei nem por que eu entrei nisso, mas Deus sabe, né? Eu acho que é muito importante Deus trazer à luz todas as coisas. Eu acho isso muito forte. E isso é bíblico, quando Deus traz à luz, né? Porque às vezes a pessoa está tão cega naquilo ali que ele acha que Deus está entendendo. E eu vou te falar uma coisa. Isso é tão forte, a cegueira espiritual, porque eu ouvi uma vez uma pessoa dizer assim... Eu orava a Deus antes de fazer isso. Eu falava para Deus, Deus, o Senhor conhece meu coração que eu não quero fazer isso. Mas é uma necessidade que eu tenho. Porque a vida que eu levo
Ele tentava justificar, porque é isso que o diabo coloca, irmãos. Eu caí em adultério porque eu não vivi uma vida de comunhão com a minha esposa, com meu marido não me dava assistência, não olhava para mim, meu marido não olhava para mim, não me elogiava, não... O inimigo, ele vai colocando esses laços na mente, sabe? Vai amarrando a mente das pessoas para justamente ela cair nesse engodo, para trazer vergonha para o coração dessa pessoa. E depois é difícil se levantar, irmãos. É muito difícil se levantar. Então nós temos que tomar muito cuidado. A gente não pode sentar nessa cadeira de juiz, tá? Como eu disse, tô passando a mão na cabeça de ninguém não, meu irmão. Pelo amor de Deus, que as pessoas às vezes ficam... Eu falo pra você, existe pessoas e pessoas. Eu só acho que a gente, como igreja, nós temos que olhar, e a gente sabe muito bem quando alguém cai, quando alguém se arrepende, quando alguém quer se levantar de novo. E existe aquele que cai, camufla o seu erro, né? Tenta costurar o seu erro para permanecer no erro. Isso aqui é delicado. Isso aqui, meu irmão, isso aqui, o final é triste. O que eu estou dizendo é que nós, como igreja, quando nós presenciamos pessoas que quebram a sua aliança com Deus, cai e está tentando se levantar, a gente tem que estender a mão. Meu irmão, a gente tem que estender a mão. Estender a mão. Eu vi uma matéria de uma pessoa que disse assim, isso aqui eu achei bem forte, acerca de um grande pregador, que foi um cara que revolucionou na época. E daí ele fala assim sobre aquele grande pregador que lá, meu irmão, muito, muito antigo isso. Lá no passado ele teve uma queda, ele veio a público, ele confessou o seu pecado, e que anos mais tarde ele continuou no erro. Então nós temos que analisar muitas coisas. Primeiro, as pessoas, quando elas caem, elas quebram a sua aliança com Deus, eles se sentem tão envergonhados, mas tão envergonhados que eles não se sentem nem mais dignos de retomar suas atividades. Tá? As pessoas que realmente se arrependem, tá? Repito, eu não estou falando dessas pessoas, irmão, mau caráter. Elas têm dificuldade de se levantar novamente. E por que muitas delas acabam voltando de novo para o erro? Porque não conseguem nem o acolhimento mais da igreja. Porque todo dia tem um olhar ali. É igual a pessoa que vai para uma casa de recuperação para se libertar das drogas. Quando volta, os olhares condenativos acaba trazendo tanta opressão que essas pessoas pensam, sabe o quê? Quer saber? Eu vou voltar lá para o mundo, vou desgraçar. Eu conheço pessoas, irmãos, que hoje estão afundados nas drogas, na prostituição, que até hoje não voltaram mais para os caminhos do Senhor, porque ao invés de receber o acolhimento da igreja, o tratamento da igreja, curar essas feridas e receber uma nova oportunidade, sentaram na cadeira de juiz, pisaram na cabeça dessas pessoas. E foi complicado. Entende? Então eu acho que a gente tem que pensar. Nós vamos ouvir muitas coisas daqui por diante, porque o Senhor vai trazer à luz muitas coisas. E é necessário, porque se a pessoa está no erro, irmãos, se a pessoa está no erro e não consegue enxergar que está no erro, Deus permite trazer à luz. Se a pessoa está no pecado, está escravizada por aquilo e não consegue enxergar e está no altar de Deus, como se nada tivesse acontecendo, Deus permite sim trazer à luz. Só que quando as escamas dos olhos caem e nós percebemos que essa pessoa está arrependida e quer se levantar, nós precisamos abraçar. E não é isso que hoje nós vemos. Essa é a verdade. Não é isso que nós estamos vendo hoje. Então, eu volto aqui a dizer acerca dessa palavra que eu estava falando. A que Deus nós servimos? Deus acabou tirando, o Espírito de Deus acabou mudando aqui a direção dessa reflexão, mas vamos naquilo que Deus está falando, tá? Olha só. Tem pessoas dizendo que já passou por uma dor assim.
Você está entendendo aqui no comentário? Então eu digo para você, a que Deus estamos servindo? Que Deus é esse que nós servimos? Que se Ele, como Deus, olha para um pecador, rejeita o pecado, mas ama o pecador, a gente rejeita o pecado e odeia o pecador também. Então nós temos que procurar seguir o exemplo de Cristo, sabe? E fazer como Ele fez com aquela mulher. Quando trouxeram ela para Ele julgar, Ele olhou para aquela mulher e disse: não peques mais. Em nenhum momento Ele passou a mão na cabeça daquela mulher. Aqueles homens queriam apedrejar e queria que Jesus desse uma palavra de julgamento. E Ele deu. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então ninguém atirou. Ninguém atirou por quê? Jesus ensinou aqui, nessa história, de que não existe pecadinho e pecadão. Repito, vou falar de novo, tá? Quem adultera, quem fornica, quem prostitui, o pecado é o mesmo daquele que compra e não paga. Tá? É o mesmo daquele que fala mentiras, palavrões. É o mesmo. É o mesmo daquele que assiste a pornografia. É o mesmo daquele que olha uma irmã e deseja ela. Olha aquele homem e deseja ele. É tudo a mesma coisa. Entendeu? É tudo o mesmo pacote. Agora Jesus não passa a mão na cabeça dessa mulher, porque Ele fala assim: olha, se eles não te condenaram, quem sou eu para te condenar? Então agora vá e não peques mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Muda a sua vida. Muda as suas atitudes. Muda os seus comportamentos. Muda a sua mentalidade, mulher. Para que esses acusadores não te persigam mais. Deus está dizendo para alguém aí do outro lado: ei, você vai mudar quando a sua mentalidade? Você vai mudar quando o seu coração? Você vai sair quando dessa prisão espiritual que só faz você repetir esses ciclos na sua vida, aonde as pessoas te apontam, destrói com você, aonde as pessoas fazem questão de te lembrar da sua queda. Então Deus está dizendo para você, assim como diz para aquela mulher, você precisa ir, mas mudar de vida, mudar o seu coração, mudar a sua mentalidade, porque tudo o que o inimigo da sua alma quer é que você fique preso nisso e que os seus acusadores te persigam. Os seus acusadores fiquem apontando você. Limpa o seu coração. Limpa a sua mente. Permita que o Espírito de Deus ele entre dentro da sua alma e transforme o seu coração. Transforme a sua vida. Talvez você pode dizer assim: mas pastora, eu não tenho força, pastora. Mas olha o que o texto está dizendo. Sou eu quem pego na sua mão. Sou eu quem te levanta. E olha o que Deus está dizendo. Se você está comigo, se eu estou com você, você não tem que ter mais nada. Está temendo o quê? O reconstruir é muito difícil, irmão. Você já pegou uma casa? Compra uma casa e tenta reformar ela para você ver. É uma incógnita. É uma incógnita. Porque você fala, se você faz um orçamento, fala, eu vou pegar isso aqui, eu vou gastar 10 mil. Meu irmão, você gasta 50. Porque você fura uma parede, de repente você acha aí um segredo naquela parede. Você vai mexendo no telhado, você fala, meu Deus do céu.
É mais fácil você demolir a casa e construir do zero. Que você vai construir do seu jeito, da sua forma. Então a reconstrução é como diz Jeremias capítulo 18. É descer na casa do oleiro e se quebrar todinho. Se refazer todo. E é só o dono da olaria, Jesus de Nazaré, que tem o poder de te refazer um vaso novo. Restaurar. Uma vez eu ouvi uma pessoa falou assim: na minha concepção não existe ex-drogado. Uma vez drogado, sempre drogado. Escuta só. Ex-adúltero. Uma vez adulto, sempre vai ser adúltero. E aquela pessoa falava de um jeito tão assim, irmãos, que aquilo foi me incomodando. Foi me incomodando. E quando eu olhei para aquela pessoa, na hora, eu falei assim: aonde há muita santidade, meu irmão, tem coisa escondida. Porque se eu vivo uma vida de santidade, eu não preciso ficar rotando isso. Eu sou santo, eu sou isso, né? Aí a única coisa que eu disse para essa pessoa, eu falei: cuidado, sai dessa cadeira de juiz. Porque o resultado disso é tribuloso. Foi uma questão de tempo. Aconteceu algo na vida dessa pessoa que essa pessoa nunca mais se levantou. Está até hoje afastado do caminho do Senhor. Sabe por quê? O que muito ele disse, hoje ele come o próprio vômito. Então nós temos que tomar cuidado, muito cuidado. E por isso que eu digo para você que está aí do outro lado, você precisa de uma ajuda divina. Você precisa que o Senhor te resgate. Você precisa que a mão de Deus desça na sua vida. Você precisa se levantar. Eu não sou mais a mesma pessoa. A mesma você nunca vai ser. Porque Deus vai fazer de você algo novo. Porque a glória da segunda casa está aí. Você vai ser melhor do que a primeira versão. Porque hoje você tem maturidade. Hoje os seus erros, as suas frustrações, as decepções e a queda te fez essa pessoa madura. Então você vai olhar para trás, você vai falar assim: não, entendi, Senhor. Eu dizia hoje de manhã para uma pessoa, eu falei assim: eu não duvido de mais nada do que um ser humano pode fazer. Nesses 13 anos de igreja, irmãos, quando você é pastor, pessoas que você menos espera, sabe aquela pessoa? Estou com você. Tamo junto. Confia em mim. Tamo junto. São essas pessoas, irmãos, muito disponíveis, que nos surpreende lá na frente. Que um dado momento da sua vida vai te trazer uma surpresa. Escuta, nós temos que olhar sempre para a árvore. Árvore, olha para a árvore. Olha para a árvore. Olha para o caráter. Olha para a personalidade. Se aquela pessoa é flexível, se aquela pessoa tem crise de identidade, que é fácil de manipular, que hoje ela está numa conversa, amanhã ela está em outra. Que hoje, se você chegar nela, você já muda o pensamento dela. Toma cuidado. Porque essas pessoas serão levadas por ventos de doutrinas. Essas pessoas que hoje estão numa roda, amanhã estão em outra. E você olha, você percebe que são pessoas flexíveis. Sabe aquelas pessoas que você está assim num grupo assim, ó? Aí você fala assim, por exemplo: ai, você viu o que a irmã Maria fez?
Não, eu achei um absurdo. O quê? Não, você não viu? Eu achei um absurdo, mas o que aconteceu? Isso. Ah, isso é um absurdo. Você não estava lá. Você não estava lá. Você tem que falar o que você viu. O que você ouviu. Então essas pessoas, irmãos, levanta a antena. Levanta a antena. Nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que nos blindar a cada dia. E por isso que eu falo para você, quando o diabo ele quiser mexer na tua estrutura, quando ele quiser entristecer o seu coração para te tirar do propósito, do foco, ele vai usar e vai agir através de pessoas que a gente menos espera. Por isso que, entenda, Ele é o seu Deus. Ele é a tua base. Se Ele é a tua base, as outras coisas não podem te decepcionar. Decepção é até normal, só não pode tomar conta do teu coração. Tá? Não deixa entrar aqui. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Teve uma irmã ali que pediu uma oração pelos documentos. Pega aí esses documentos, vamos orar. Você que está doente, enfermo, pega aí um copo com água. Vamos profetizar aqui, em nome de Jesus. E nós vamos orar. E eu tenho certeza que Deus ele vai alcançar o seu coração nessa manhã abençoada. Lembrando que o nosso programa é todos os dias às 11 horas da manhã. E nós transmitimos a palavra lá no nosso canal do YouTube. Nós replicamos lá no nosso canal do YouTube. Tá? E eu quero orar pela sua vida. Você que está com opressão. Olha só, o Luciano que está sobre opressão. Vamos estar orando em nome de Jesus. Vamos estar clamando aqui. Eu creio que Deus ele é poderoso, irmãos, para alcançar o seu coração em nome de Jesus Cristo. Tá? E mais uma coisa, antes de orar aqui, não esqueça, nossa conferência está chegando. Venha participar dessa conferência com a gente. O link está aqui nos comentários, tá? Ou acesse o nosso site, ministériosemensdafé.com, e faça a sua inscrição. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, Pai, por esse coração que está debaixo desse jugo. O jugo de opressão, o jugo de condenação. Talvez tenha alguém me ouvindo que não se perdoa por algo que fez. E se Jesus não condenou o pecador, quem somos nós? Ele condena o pecado, mas quando o pecador se arrepende, há um acolhimento divino. Eu quero te pedir, Pai, visita esse coração agora, Espírito Santo, e abraça esse coração. Abraça. Abraça esse homem, essa mulher. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em um nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, visita agora esses corações. Visita agora cada vida. Toda a opressão, todo o jugo, toda a guerra espiritual, coloca por terra agora, em nome de Jesus. E ministra sobre essa mente, esse coração, a sua vitória. 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 Em nome de Jesus. Senhor, essa mulher que está agora com esse documento, essa irmã que pediu oração pelo documento, ela precisa de uma resposta. Tu tens a resposta que ela precisa. Em nome de Jesus. Esta pessoa que está enferma, visita agora este coração enfermo. Este coração enfermo. Este coração enfermo. Coloca por terra todo o espírito de enfermidade. Visita, Pai, esse recipiente com água que essa pessoa está apresentando agora. E coloca, Pai, o seu poder de cura sobre esta água. E quando, Pai, profeticamente essa pessoa tomar esta água, que ela seja curada de todo o espírito de enfermidade.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Amém?